Salve, salve! Primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C. Como é que vocês estão aí? Tudo certinho? Tudo às pampa? Eu acredito que sim, né? Acredito que tá tudo bem. Pois é, galera. Vamos falar do último assunto aí desse capítulo 15. Vamos lá? Mentira, rapaz! Mentira! Não é o último, não. Mas está quase fechando, está quase encerrando esse último capítulo aí. Vamos falar aí sobre o mercantilismo. Principalmente por quê, galera? Porque quando a gente fala em mercantilismo, nem tudo aí dentro da formação dos estados nacionais modernos, nem tudo foi somente política, nem somente os líderes dos países, dos representantes do absolutismo. Então, a gente tem que lembrar, claro, que esses países funcionavam com base em uma arrecadação de impostos, o que também não é somente necessário. É importante saber também, além disso, como fazer para poder captar impostos. Principalmente porque agora, política e socialmente falando, trata-se de uma nova dinâmica. É uma dinâmica de um estado muito diferente. Então a gente sabe que tem impostos, essa arrecadação existe, essa arrecadação é um fato, que isso não retorna para o povo também a gente sabe, mas como fazer para conseguir gerar mais recursos para possibilitar a arrecadação de impostos é através então do mercantilismo. Essa política econômica, que também é conhecida, é muito conhecida como o aspecto econômico, a economia dos Estados Nacionais modernos. É assim que ela ficou conhecida, tá? A gente vê que ela é marcada principalmente aí por características, como por exemplo, características relacionadas à grandiosa intervenção do Estado em todos os aspectos e principalmente, é claro, na economia. Na economia, os países vão acabar determinando o que é que vai acabar acontecendo. Então vai acontecer o quê? O Estado vai dizer o que precisa ser produzido, quanto vai ser produzido, quanto as coisas vão custar, se vai poder vender para alguém, se não vai poder vender. O Estado é totalmente intervencionista, ou seja, o Estado, nesse caso as monarquias nacionais, acabam interferindo no aspecto econômico aí da sociedade. Outra coisa muito importante é o protecionismo alfandegário. O que vem a ser o protecionismo alfandegário? Protecionismo alfandegário é quando então um determinado país, para proteger a produção interna, para proteger aquilo que é produzido dentro do seu território, passa então a criar elevações nas taxas de importação. Então, não vai ser importado produto nenhum para o país, a não ser que se paguem as taxas de importação. E aí isso acaba desestimulando, isso acaba não incentivando o processo de importação. E isso força, então, o comércio interno, força a produção interna ser vendida, ser comercializada. Balança comercial favorável também é uma outra característica da economia mercantilista. Em que se resume a balança comercial favorável? Resume-se aí principalmente a maior quantidade de exportações do que importações. Como assim, professor? Economicamente falando, é muito melhor um país vender mais os seus produtos do que comprar. Se vendeu, vai entrar mais dinheiro. Se comprou, vai ter que gastar dinheiro para pagar aquilo que acabou importando. O que, de uma certa maneira, acaba deixando um ônus. Ônus é o contrário de bônus. Bônus é ganho, ônus é perda. Quando a balança comercial está favorável, a gente costuma dizer, então, em economia, que a economia está em superávit, ou seja, a quantidade de dinheiro que o Estado acabou arrecadando com a entrada de produtos é grande. Do contrário, quando um país importa mais, ou seja, compra mais coisa de fora
e precisa gastar o dinheiro, fica devendo, fica então em déficit, beleza? Acredito que vocês já ouviram essas expressões devem ouvir aí todos os dias, vocês devem ouvir essas expressões aí, nos telejornais, na internet, principalmente quando vai falar aí em economia, deve ouvir muito isso, certo? Outra característica importante é a do metalismo. O que é esse metalismo aí? Metalismo é a ideia relacionada a ter metais preciosos. Metalismo também tem um outro termo, tá? É bulionismo, que dá na mesma, tá? É a mesma coisa. Então, como havia necessidade de existir metais preciosos para as transações comerciais acontecerem, então era muito importante, era vital, era extremamente importante os países encontrarem metais nobres, como por exemplo ouro e prata, já que na Europa, a coisa já tinha ficado um pouco escassa. Monopólio. O que significa monopólio? Monopólio está relacionado à exclusividade. Mono significa um, pólio, controle. Então, somente uma pessoa ou um grupo controla o comércio de uma determinada atividade, ou, como no caso, da expansão marítima, que é o foco desse capítulo, que é aquilo que a gente vai falar, logo logo. No processo de expansão marítima, a gente vai perceber que os países europeus que chegaram primeiro na América, Espanha e Portugal, acabaram desenvolvendo essa relação de monopólio, ou seja, somente esses países, afixados então como metrópoles, tinham, possuíam o direito exclusividade, ou seja, tinha o monopólio do comércio de produtos. E esse monopólio a gente vai chamar então de pacto colonial. Mas eu não vou entrar em detalhes agora sobre o pacto colonial, porque a gente vai falar disso quando estivermos falando lá na colonização do Brasil. Na apostila de vocês, na página 11, galera, vocês têm aí um esquema sobre como é que funcionava então o pacto colonial. O meu desafio de hoje, atenção, primeiros anos. O meu desafio de hoje é o seguinte: dê exemplos de países que ainda usam, pelo menos aí, uma medida mercantilista nas suas políticas econômicas. Repetindo, dê um exemplo de um país que ainda usa hoje medidas que são características do mercantilismo, certo? Meu querido, minha querida, eu quero que você que não conseguiu pegar aí a descrição de cada uma das características do protecionismo, qualquer coisa, volta o vídeo, volta lá, veja de novo, certo? Dá uma olhadinha aí, que você consegue então pegar. E qualquer coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, ou se vocês tiverem qualquer pergunta, sabe onde me achar, beleza? É só perguntar. É nóis, tamo junto, aquele abraço, valeu!